Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de zoologia. A gente está conversando agora sobre essa linhagem chamada de Diapsta, né? A gente já conversou um bocado sobre ela, já vimos em Paleonto, tá certo? Agora vamos falar um pouco dos grupos viventes que compõem essa linhagem, tá? Então, de acordo com o autor que a gente está seguindo aqui, essa linhagem é composta por duas linhagens, Lepidossauromorpha e Archosauromorpha, tá? Em Lepidossauromorpha, nós temos como representante vivente Lepidossauria, né, que a gente viu na aula passada. Tá? Archosauromorpha é composto por Testudinata e Archosáurea, tá? De acordo com esse autor aqui. Tá? O relacionamento de Testudinata dentro de Diapsta ele não está completamente elucidado. Então, alguns trabalhos têm recuperado Testudinata como grupo irmão aqui de Lepidossauria. Tá? Mas a gente vai seguir esse autor aqui, que ele mantém Testudinata aqui como grupo irmão de Archosáurea, né? Archosáurea a gente tem como representante vivente Crocodília e essa linhagem chamada de Dinossáurea, né? Cujos representantes viventes são as aves, tá certo? Então vamos ver aqui, começar a falar sobre os Archosauromorpha, tá? Vamos começar falando de Testudinata, certo? Uma coisa que é bem evidente quando a gente fala de Testudinata é que os Testudinata eles têm uma armadura recobrindo o corpo, né? Essa armadura ele é composta dorsalmente pela carapaça, tá? Que a gente chama de casco, né? Das tartarugas, dos jabutis e dos cágados, né? Então, dorsalmente é composta pela carapaça e ventralmente é composta pelo plastrão, tá certo? Essa armadura recobre o corpo inteiro, né? Tanto que quando a gente pega um Testudinata, né, a gente não consegue diferenciar a região torácica da região ventral, tá? Porque o corpo inteiro está coberto por essa armadura, com exceção da cabeça, da cauda e dos membros. Tá? Bem, essa estrutura, esse casco, ele pode ser ósseo, né? Ele é ósseo na maioria das espécies, mas algumas espécies aquáticas, né? Algumas linhagens aquáticas, tartarugas de casco mole são chamadas, têm essa estrutura cartilaginosa. Tá certo? A carapaça ela vai apresentar formatos variados, tá? Então a gente tem as espécies aquáticas, elas apresentam geralmente um casco achatado. É um formato hidrodinâmico, né, para esses organismos poderem nadar, deslizar melhor na água. E as espécies terrestres geralmente têm um casco mais alto e arredondado. Beleza? Bem, a carapaça e o plastrão eles são compostos por placas ósseas, né? Essas placas ósseas elas têm origem na fusão de costelas e elementos do esqueleto dérmico. Tá? E por cima desse elemento ósseo existem placas córneas, tá? Queratinizadas. Então, quando a gente olha para o dorso de um casco de uma tartaruga, né, aqui de uma carapaça, a gente observa essas escamas, essas estruturas, elas são uma cobertura de escamas queratinizadas, tá? Elas não refletem aqui as suturas que estão relacionadas ao esqueleto ósseo por baixo. Então, isso aqui pode até, né, se a gente pega uma carapaça de um animal morto, a gente consegue tirar essa escama e ver o elemento ósseo por baixo. Interessante, né? Bem, então como eu havia falado para vocês, essa carapaça é formada pela fusão das vértebras, né, das costelas e com elementos ósseos dérmicos também. Tá? E o plastrão ele é composto de elementos dérmicos, né, e da fusão da cintura peitoral e do externo. Uma característica interessante em relação ao casco é que as costelas nos Testudinata eles são externos à cintura escapular, tá? Cintura escapular e pélvica. E essa condição é uma condição única dentro dos tetrápoda. Tá? Então, isso é uma sinapomorfia desse grupo. Essa condição só é encontrada nesses organismos. Certo? Bem, ainda falando um pouco sobre o esqueleto, o crânio, como vocês sabem, né, a gente já falou sobre isso, eles não apresentam fenestras temporais. Tá? É um crânio, uma condição anápsida. Lembrando que aqui, né, aquela história que a gente já conversou, os Testudinata eram considerados um grupo basal dentro de Amniota, né, achavam que eles eram relacionados a grupos muito basais de Amniota, mas as filogenias mais recentes têm recuperado esses grupos dentro de Diapsta. Né? Então a ideia
é que essa condição aqui sem fenestra, anápsida, ela na verdade é derivada de uma condição de ápsida, tá certo? Os testudinatos, eles não possuem dentes e apresentam um bico córneo aqui, né, sobre a mandíbula e a maxila. Bem, eles podem apresentar uma grande variação de tamanho, tá? Então, as menores espécies, né, cujos adultos têm aí cerca de 10 centímetros de comprimento, então são bichos bem pequenos, né? Imagina um adulto de 10 centímetros, um adulto bem pequeno. E até espécies grandes, né, com mais de 2 metros, tá? Então, aqui uma das menores espécies é Homopus signatus, tá? Então, dê uma olhada aqui, se é um indivíduo adulto, olha como o bichinho é pequeno, né? E a maior espécie, Dermocheles coriacea, que é a tartaruga de couro, que pode alcançar mais de 2 metros. Tá? É uma tartaruga marinha que pode alcançar mais de 2 metros. Certo? Uma outra característica que chama a atenção da gente quando a gente vê assim, uma tartaruga, um jabuti, né, é que esses animais eles têm a capacidade de retrair a cabeça. Tá? Então, quando a gente olha, parece que o pescoço dele é como se fosse uma sanfona. Né? Essa é a impressão que a gente tem. Que a cabeça ela entra para dentro do casco. Mas, na verdade, nesses bichos que a cabeça parece entrar dentro do casco, assim, né, como se fosse uma sanfona, esse pescoço está se curvando como se fosse um S. Tá? Na verdade, a forma como as tartarugas escondem a cabeça, de acordo com essa forma, né, que o pescoço se dobra, a gente pode diferenciar as duas linhagens de dentro dos testudinata viventes, tá? Que é Cryptodira e Pleurodira. Nos Cryptodira, a cabeça se retrai para dentro do casco, tá? Como nessa imagem aqui. Dê uma olhada, a cabeça se retrai dentro do casco e o pescoço ele se dobra num formato de S. Tá? Nos Pleurodira, o pescoço ele se dobra lateralmente, tá? Então a cabeça se esconde lateralmente, tá certo? Então aqui a gente consegue observar, ó, Cryptodira, né, escondendo a cabeça dentro do casco, então são organismos dessa linhagem Cryptodira, e aqui Pleurodira, que retraem a cabeça dobrando o pescoço lateralmente. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar algum Pleurodira, mas os bichos que são de água doce aqui são dessa linhagem, tá certo? Então eles dobram a cabeça lateralmente. Esses organismos são organismos ectotérmicos, né? Então eles dependem do ambiente para regular a temperatura corporal. Tá? E aqueles problemas que eu falei para vocês que ocorrem com os Lepidosauria, né? De que eles dependem de uma faixa ideal de temperatura corporal para manter a sua fisiologia ali regulada, né? Isso ocorre também para os Testudini, tá? Então, esses organismos eles são muito sensíveis a mudanças climáticas e alterações no ambiente, tá? Porque isso muda a temperatura do ambiente, né? E faz com que esses organismos não consigam manter a temperatura deles dentro dessa faixa ótima, certo? São organismos que apresentam um crescimento lento e algumas espécies são muito longevas, né? Então, tem espécies que elas vivem mais de 100 anos, tá? Então, interessante, né? Olhem essa foto aqui. Essa menininha com a tartaruguinha dela e aqui ela já adulta com a mesma tartaruga. Então, provavelmente a tartaruga ela vai viver mais do que ela, né? Dependendo da espécie, pode viver mais do que o dono, né? Tem espécies que vivem mais de 100 anos. Em relação à alimentação, existem espécies herbívoras, carnívoras e onívoras, né? Então, tem espécies que são predadoras importantes de peixes, de vertebrados, né? Espécies que predam aves. Mas raramente elas são especialistas assim, em um determinado grupo. Tá? Essas espécies elas vão predar o que tiver disponível ali, vão se alimentar do que tiver disponível, tá certo? Bem, em relação à reprodução, os machos eles apresentam um pênis simples, né? Então, aqui nos Testudinata não está presente o hemipênis como a gente viu em Lepidosauria, né? Aqui é um órgão copulatório simples. Todas as espécies são ovíparas, tá? Então não tem nenhuma espécie vivípara em Testudini. Os ovos apresentam uma casca calcificada e a postura ela se dá em buracos que são escavados no solo, tá? Ou raramente expostos aí na superfície, mas geralmente são depositados em buracos escavados.
eles não apresentam cuidado parental e o sexo no embrião ele pode ser determinado geneticamente ou pela temperatura em algumas espécies. Tá? E aí nessas espécies, cujo sexo é determinado pela temperatura, as fêmeas elas vão se desenvolver em temperaturas mais altas e os machos em temperaturas mais baixas. Tá? Então notem aqui esse gráfico, esse é um gráfico que mostra que são várias espécies, né? 4 espécies. Aqui é a relação de porcentagem de macho na desova, né? Na prole que eclodem, e aqui a temperatura de incubação. Então notem que, né, nas espécies, os machos eles, né, tem em alguns casos 100% de machos em temperaturas mais baixas, e essa proporção de machos vai diminuindo à medida que a temperatura aumenta. Tá? Isso acontece aqui para todas as espécies que foram estudadas nesse estudo. Bem, a gente vai ver que existem algumas diferenças entre os organismos que vivem na terra e na água. Tá? Então a gente tem os jabutis, que são as tartarugas que são exclusivamente terrestres. Esses jabutis eles têm o corpo, né, a estrutura corpórea deles adaptada para a vida terrestre. Então, os membros eles são em formato de coluna, né, eles têm um dígito reduzido, que isso é um membro adaptado para o caminhar. A carapaça é alta e arredondada. Tá? Então, quando a gente observa um organismo que apresenta essas características, isso está relacionado a um organismo que é de ambiente terrestre. Tá? As espécies de água doce, né, elas apresentam a carapaça achatada, pode ter ossificação reduzida em alguns casos, nessas tartarugas de casco mole, e a presença de dedos com membranas interdigitais. Tá? Então, quando a gente observa esses organismos, eles são tartarugas de água doce, né? São cágadas, a gente consegue ver os dedos, né? E ver a membrana interdigital. O interessante é que essas tartarugas de água doce elas são bem adaptadas para a vida na água, mas elas também utilizam o ambiente terrestre, né? Então eles têm aí os membros adaptados para nadar, né, e para caminhar também, tá? As tartarugas marinhas, elas vivem quase que exclusivamente na água, tá? Raramente saem da água. Então as fêmeas só saem para desovar. Os machos passam a vida inteira na água, nunca saem da água, tá? Então elas têm um casco muito hidrodinâmico e os membros, né, eles têm um formato de nadadeira, são membros modificados especializados para natação, tá? Então deem uma olhada, né? É bem diferente quando a gente compara um braço de uma tartaruga marinha com de um cágado, né? Notem aqui que na tartaruga marinha esse braço está adaptado, né? Tem o formato de uma nadadeira, certo? Essas tartarugas marinhas elas também apresentam glândulas excretoras de sal, que é uma adaptação, né? O bicho está ali num ambiente de água salgada, então eles têm essa glândulas excretoras de sal nos olhos, né? Tanto que quando o bicho sai da água parece sempre que ele está chorando, né? Não sei se vocês repararam nisso. Quando tem filmagem do bicho desovando, então dá para ver que ele está excretando ali um líquido. Esse líquido está relacionado com essas glândulas excretoras de sal. Bem, existem 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo, né, e 5 ocorrem no Brasil. Né? Então, as espécies que ocorrem no Brasil são a tartaruga verde, Chelonia midas, a cabeçuda, que é a careta-careta, a tartaruga de couro, né, Dermocheles coriácea, a tartaruga de pente, que é Eretimocheles imbricata, e a tartaruga oliva, Lepidocheles olivácea. Tá? Então essas são as 5 espécies que ocorrem no Brasil. O interessante é que esses organismos, como eu havia falado para vocês, eles são exclusivamente aquáticos, tá? E eles fazem grandes migrações. Então deem uma olhada aqui, esse é uma figura mostrando deslocamento de indivíduos aqui de tartaruga de couro, tá? Então notem que alguns indivíduos eles vêm aqui na costa do Brasil e vão lá para a África. Tá? Isso acontece com outras tartarugas também. Tem bicho que nidifica no Brasil e se alimenta na costa da África. Tá? Então essas espécies fazem grandes migrações aí, se deslocam por grandes extensões durante a vida. Bem, em relação à reprodução, as tartarugas marinhas elas podem fazer grandes migrações para as áreas reprodutivas. Tá? Então, existem áreas de alimentação. Os casais migram para essas áreas de reprodução. Depois do período reprodutivo, os machos voltam para as áreas de alimentação e as fêmeas vão
para as áreas de desova, tá? Essas áreas de desova são praias que são sempre usadas pelos organismos ali, pelas populações, tá? Então são áreas restritas, por isso essas áreas precisam ser preservadas, tá? Elas sempre vão desovar nas mesmas praias, então são áreas bem específicas de desova, tá? Então aqui a gente tem uma série de praias que são usadas aqui na costa brasileira, tá? Pelas 5 espécies que a gente viu ali que ocorrem aqui, tá? Então pode ter um período de incubação de 45 a 60 dias. Após esse período eclodem os filhotes, eles se deslocam para o mar, né? E após um período eles se dirigem então para as áreas de alimentação, tá? Os machos eles nunca retornam para a terra e as fêmeas elas voltam só para desovar, tá? Então dê uma olhada aqui nessa foto. Essa é uma praia no México, né? Onde a gente observa vários indivíduos aqui desovando de tartaruga oliva, tá? Então notem que coisa impressionante, né? Esse período reprodutivo é chamado de arribada lá em determinadas áreas, né? E aí são esses períodos onde surgem muitos indivíduos que se reproduzem, eles se desovam na praia, certo? Bem, esses organismos eles são muito ameaçados, né? Os textudins de maneira geral. E as ameaças elas estão relacionadas principalmente à destruição de habitat, caça, tráfico, invasão de espécies exóticas, né, poluição, mudanças ambientais, né, e coleta da desova. Né? As desovas são apreciadas, os ovos são muito apreciados, inclusive aqui se consome muito ovo de tartaruga, né? E aí a coleta de desova causa o declínio das populações. Tá? Algumas características dos organismos contribuem para eles serem vulneráveis. Né? Então esses organismos eles têm baixa taxa de crescimento, a maturação sexual é tardia, tá? Isso contribui com o aumento do risco de extinção. Certo? Beleza. Então tá, pessoal. Então vamos começar agora a falar sobre a linhagem seguinte de Arcosauromorpha, né? Que é a Arcosáurea. Então, a Arcosáurea, a gente já conversou sobre essa linhagem também. A Arcosáurea é composta, né? A gente tem como grupo vivente as aves, né? Que são da linhagem de Dinossáurea, e a gente tem Crocodília, certo? Então, aqui são as linhagens, né? A gente já conversou sobre isso, de Arcosáurea, então tem Dinossáurea, Pterosáurea, ave, né? Que é um representante vivente dessa linhagem de Dinossáurea, e Crocodília. Tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre Crocodília. Beleza? Bem, então os Crocodília eles tiveram uma grande diversidade no passado, né? E a diversidade agora é muito reduzida, né? Tem um pouco mais de 20 espécies. Todas essas espécies elas são morfologicamente muito parecidas, né? Então são todos organismos semiaquáticos, todos carnívoros e todos macropredadores, tá? Então eles se alimentam de grandes vertebrados, né? De peixes, mamíferos, aves, tá? São macropredadores. Os jovens podem se alimentar de invertebrados também, tá? Insetos, caramujos. São organismos ectotérmicos, né? Então eles precisam termorregular e se aquecem ao sol para que o corpo atinja uma temperatura ideal. Eles podem apresentar uma grande variação de tamanho, tá? Então, desde espécies pequenas, né, de 1,5 m, como o Paleosuchus palpebrosus, que é um bicho que ocorre por aqui, até indivíduos com mais de 6 metros, tá? Que é o crocodilo de água salgada, e crocodilos porosos, tá? É um bicho realmente grande, tá? E é o bicho crocodilo de água salgada, é um bicho que é encontrado em regiões estuarinas, tá? Então não é tão incomum observar os bichos na praia. Olha que foto impressionante, né? O bicho ali na onda. E são bichos que realmente ficam muito grandes. Então dê uma olhada aqui nessa foto. Olha o tamanho desse bicho, gente. Quando a gente compara aqui, né, as pessoas que estão em volta. Realmente é um bicho que fica muito grande. Vamos ver algumas características morfológicas, né? O crânio é robusto com focinho alongado. A mandíbula apresenta numerosos dentes, né, cônicos. Eu mostrei o crânio para vocês já, né? O
olho e a narina estão no topo da cabeça, isso é uma adaptação para o ambiente aquático, né? Então esses organismos eles conseguem ficar com o corpo todo escondido e só com os olhos e a narina do lado de fora, tá? Então às vezes um crocodilo de 6 metros ele pode estar escondido em ambientes rasos, né? Só com os olhos e a narina de fora. Tá? Os dentes eles são inseridos em alvéolos e eles são substituídos periodicamente, né? Então aqui a gente consegue ver esses dentes cônicos, né? O crânio bem robusto, tá? Pouco cinético. Esses organismos eles apresentam um palato secundário, né? Que separa aqui a abertura da narina da boca, tá? E eles apresentam também uma válvula palatal aqui. Essa estrutura permite, uma adaptação interessante, que permite eles respirarem quando eles estão parcialmente submersos ou se alimentando, né? Então, se eles estiverem com uma presa na boca, né, a água vai estar aqui na boca, mas eles conseguem respirar, né, que o ar entra pela narina, segue pelo palato secundário, tá? Até os pulmões, certo? Uma outra característica relacionada ao esqueleto é que os crocodilianos eles apresentam gastralha, tá? Que são costelas, aqui a gente consegue observar, ó, são costelas abdominais. Eles possuem pernas curtas e fortes, tá? Com garras e membranas interdigitais, a gente pode observar aqui. Tá? Então, as pernas, né, os membros, eles vão funcionar mais como leme. A propulsão para o nado ele se dá principalmente através da cauda. Tá? Então, a cauda ela tem um terço final lateralmente achatado e é o bater da cauda que dá propulsão. Tá? E aí, os pés eles vão funcionar como se fossem lemes para direcionar o corpo durante o nado. Possuem a pele impermeável, né, e apresentam essas estruturas que são os ossos, né, dérmicos chamados de osteodermos. Tá? Esses osteodermos eles têm uma função relacionada à termorregulação. São ossos que são muito irrigados, então essas estruturas elas ficam expostas ao sol, elas esquentam, né, e o sangue passa aqui por dentro. Tá? Então eles auxiliam aí os crocodilianos na termorregulação. Em relação à diversidade, tem cerca de 20, um pouco mais, acho que tem umas 24 espécies atualmente, tá? Viventes. E essas espécies elas são divididas em 3 famílias. Família Alligatoridae, Crocodilidae e Gavialidae. Tá? Então, uma forma da gente separar essas famílias é que a Alligatoridae, tem uma olhada aqui, apenas os dentes superiores são visíveis quando eles fecham a boca. Certo? Nos crocodilídeos, a gente consegue observar tanto os dentes superiores quanto os inferiores. E os gavialidae, eles têm... A gente consegue ver também, ambos os dentes são visíveis. E eles têm um focinho assim, bem alongado, tá? Fino e alongado. Bem, então dê uma olhada aqui na distribuição. Eles são de regiões tropicais, tá? Com 6 espécies ocorrendo no Brasil. Então aqui é a distribuição dos gêneros que compõem os crocodilianos atualmente. E as espécies do Brasil são jacaretinga, né, caimã crocodilos, da região amazônica, vai da região amazônica até o México. É uma espécie que a gente consegue observar ali no Tauari, né, atrás da nossa universidade. Jacaré do Pantanal, caimã yacaré, que se distribui no Pantanal, né, Bolívia, Paraguai e Argentina, também no Pantanal brasileiro, né, além desses países aqui. O jacaré do Papo Amarelo, caimã latirostris, que ocorre no leste e centro-oeste do Brasil, também no Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. No Brasil a gente tem também o jacaré-açu, né, o Melanosuchus niger, né, em região amazônica, o jacaré-anão, Paleosuchus palpebrosus, também de região amazônica, e o jacaré-coroa, Paleosuchus trigonatus, também da região amazônica. O jacaré-coroa a gente já observou ali no Tauari também. Tá? Bem, em relação à alimentação, como eu havia falado, eles são macropredadores, né? Eles são caçadores de espreita. Então, eles emboscam a presa, né? Eles esperam a presa passar e atacam. Tá? Os gaviais, eles têm esse focinho muito alongado, né? Os dentes muito pontudos, e esse focinho alongado é uma adaptação para esses animais capturarem peixes, né? Eles são especializados em se alimentar de peixes. Bem, os jacarés, os crocodilianos, né,
eles arrancam nacos de carne da presa, engolem esses nacos inteiros, né? E aí uma das coisas que eles fazem é agarrar a presa e girar, né? Aí o pessoal chama isso de giro da morte, né? Eles agarram e giram o corpo para arrancar um pedaço de carne, tá? Em relação aos órgãos sensoriais, os olhos são grandes e laterais no alto da cabeça, né? A visão é bem desenvolvida, e os olhos eles apresentam uma membrana nectitante, né? Quando eles mergulham, essa membrana se eleva, tá? Durante o mergulho. A audição é bem desenvolvida, os ouvidos eles são localizados atrás da cabeça, e esses ouvidos eles percebem sons e vibrações na água, tá? Além disso, os crocodilianos também apresentam receptores sensoriais na pele, tá? Parecido com aquele que a gente já conversou, né? Ali a lateral dos peixes, tá? Mecanorreceptores aqui percebem vibrações na água. Bem, o olfato é muito desenvolvido, tá? Então, olhem aí, cerca de 10 mil vezes mais sensível que o nosso. Um olfato muito desenvolvido, o olfato é importante para os crocodilianos, tá? E eles possuem uma válvula que fecha as narinas quando eles mergulham. Os crocodilianos eles são territorialistas, né? Os machos eles defendem o território e eles apresentam uma corte muito elaborada, tá? Na época reprodutiva, tá? Então essa corte ela envolve sons, batidas na água, produção de bolhas e toques, certo? Então dê uma olhada aqui nesse vídeo. Então no início do vídeo a gente observa uma briga entre machos, né? Então o macho defendendo o território dele e expulsando o invasor, tá? Então notem aí que eles lutam e o macho do dono do território ele persegue o invasor. E o comportamento de corte ele envolve essas batidas e produções de som, tá? Então realmente é uma coisa impressionante. Olhem como o macho ele vibra o corpo dele, ele produz sons de baixa frequência, né? E eles produzem, com essa vibração do corpo, esse efeito aí na água. É bem interessante, né? Bem, o macho ele tem um pênis simples também, né? Ele não tem hemipênis, como a gente observa nos Lepidosauria. Ele tem 2 testículos, a fêmea com um ovário, né? Então, o dimorfismo sexual é muito difícil, tá? Então, a sexagem se dá dessa forma, né? Com a introdução de um dedo na cloaca para tentar localizar o pênis, mas dimorfismo externo, assim, não está presente. Todas as espécies são ovíparas, os ovos são calcificados e todas as espécies constroem ninhos, tá? Então, eles constroem ninhos, esse ninho pode ser um monte de folha, assim, né? Cica de capim amontoado, ou ainda ninhos cavados, tá? A produção de ninhos, assim, é mais comum, de amontoados de folhas. O sexo nos embriões é determinado pela temperatura, então quanto mais quente, mais machos, tá? Então tem um cuidado parental grande, né, por parte da fêmea, ela toma conta dos filhotes. E o interessante é que existe vocalização entre os filhotes, né, eles vocalizam e eles se comunicam com a mãe através de vocalização, tá? Esse tipo de vocalização a gente consegue até ouvir ali no tauari, na época reprodutiva, né? Tem bichos que desovam ali, que se reproduzem ali, e a gente observa vários filhotes e observa eles vocalizando também. Então reparem aí na vocalização que o filhote faz para chamar a mãe, bem interessante. Is between 88 and 90 degrees, it produces a male. Higher or lower. But this is their mother, and she's not eating them. She's protecting them. To Tirar o som aqui, pessoal, mas é impressionante, né? Um bicho desse, olha o cuidado parental, é bem legal, né? E aí, o interessante é que dentro de Archosaura, né, os representantes viventes que a gente tem de Archosaura, eles têm ninhos, né, e cuidado parental. Então, alguns pesquisadores eles questionam se isso é comum para todos os Archosaura, né? Tem alguns grupos extintos que a gente não tem essa informação, né? Por exemplo, os dinossauros, né? Será que eles tinham cuidado parental assim dessa forma? Mas é interessante a gente observar isso nos crocodilianos também, né? Então, notem que coisa impressionante. A fêmea pega os filhotes no ninho, né?
leva para a água e ela cuida dos filhotes. Ela está sempre por ali por perto e se chegar um predador ela pode atacar. Bem, pessoal, vou encerrar a aula por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Valeu!